Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e atendendo a pedidos de vocês, hoje eu vim mostrar como que eu faço as minhas miniaturas aqui pro canal. Já começo dizendo muito obrigada por esse pedido, porque se vocês pediram pra ver como que eu faço as minhas miniaturas, significa que vocês estão gostando dela, que elas estão surtindo efeito, então muito obrigada, fiquei feliz pra caramba com isso. Eu já mostrei um pouquinho como que eu faço no meu vídeo de bastidores do Veda, mas hoje eu vou mostrar com mais detalhes. O editor que eu utilizo para fazer as minhas miniaturas é o Bifunk, que é um editor online. Já utilizei outros editores, mas esse pra mim foi o que melhor atendeu as minhas necessidades de uma maneira bastante prática e que acabou me agradando no resultado final. Vale dizer que quando eu comecei a usar, inclusive mostrei pra vocês no vídeo dos bastidores, todas as funções dele que eu utilizava eram disponibilizadas gratuitamente. Só que aí, pra minha surpresa, logo depois, algumas das funções e que são essenciais para eu poder fazer as miniaturas acabaram ficando disponíveis apenas no formato pago. Então eu paguei a taxa do Bifunk, paguei já direto a taxa anual, já que é uma coisa que eu utilizo muito, e pagando a taxa anual ao invés de mensal, eu tinha um descontinho final ali. O preço total para um ano tá na faixa de $35, o que resulta em basicamente R$10 por mês. Para eu poder começar a mostrar então pra vocês como que eu faço, eu vou precisar ir pro computador, então vamos lá pra gente ver. Então a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui no Bifunk é poder carregar a minha imagem. Se necessário, eu faço um tratamento de cor nela, de iluminação. Já tô pegando aqui uma foto que já tava prontinha nesse sentido, pra poder deixar mais rápido pra vocês. Outra coisa que eu faço é cortar a foto na proporção que é ideal pro YouTube. O ideal é que essa miniatura tenha 1280 pixels de largura por 720 de altura. Eu coloco essa proporção aqui no tamanho, bloqueio a proporção e aí eu vou ajustando a imagem até ela ficar no quadro que eu quero, com a proporção ideal, ainda que o tamanho da foto seja maior do que esse que eu falei. Cortada a imagem no tamanho ideal, eu vou recortar o meu rosto, e essa que eu falei que é uma das ferramentas mais essenciais para poder fazer essas miniaturas, que agora só tá disponível nesse pacote pago. E a ferramentinha de recorte que a gente vai utilizar é essa daqui, que ela vai permitir que você vá fazendo o recorte de acordo com o tracejado que você quiser ao redor da imagem. Assim é possível que eu vá fazendo ponto a ponto e dando esse contorno em mim. Uma coisa que é importante dessa ferramenta de recorte é que ela só vai finalizar quando você ligar o ponto inicial ao ponto final. Então você precisa ligar esses dois pontos para que aconteça isso aqui, que é ela ficar disponível para você poder exportar como camada. Então é isso que você vai fazer assim que você terminar o recorte, exportar como camada. Por quê? Porque aí você vai fazer então um recorte da imagem e vai desprendê-la do fundo. Feito isso, eu vou duplicar essa minha parte que eu recortei e a parte que ficou atrás eu vou pintar de branco, porque é ela que vai funcionar pra mim de contorno. Depois que eu pintei de branco, eu vou duplicar novamente esse fundo agora branco e vou colocar também um pouquinho mais pro lado, porque aí eu vou criar um fundo meu maior do que a minha imagem. E aí justamente quando eu me colocar de volta ali, eu vou ter um contorninho branco ao meu redor. Feito isso, eu vou importar uma imagem que é a que eu utilizo de fundo, que é aquela parte rosa que eu coloco nos fundos. Só que quando eu insiro na imagem, como vocês podem ver, ele fica à minha frente. Então eu preciso clicar com o botão direito e mandar pra trás de mim. O ideal é mandar pra trás, inclusive do fundo branco, mas depois que eu mandei pra trás eu vou ajeitar do jeito que eu quiser aqui, deixar inclinado, deixar mais reto, enfim, vai depender da estética. Como vocês podem ver, a miniatura já tá criando cara. Então eu vou aqui nos efeitos, né, da imagem, vou aqui no ajuste de foco pra eu poder criar, então, aquele fundo embaçado. Vejam, esse foco, ele vai ser aplicado à imagem original, não às camadas que eu inseri. Então, como eu me recortei, eu tô como camada, como esse fundo rosa é camada, nada disso vai ser afetado pelo foco. E depois, então, que eu já fiz tudo isso, é a hora de eu colocar o texto. Eu utilizo a fonte que é a Lilibel, que é uma que eu instalei no computador, então se você também não sabe que fonte utilizar, tem diversos sites que disponibilizam fontes para você baixar. É só você instalar no seu computador e você consegue utilizar aquela que você acha melhor. Eu vou deixar uns links aqui embaixo para vocês poderem procurar. O próprio Bifunk disponibiliza algumas fontes, então é só você vir aqui no Ours ao invés do Yours. E aí você escolhe as fontes que são do Bifunk. No Yours são aquelas fontes que estão instaladas no meu computador. Aí eu escrevo o que eu quiser nessa fonte Lilibel, coloco o fundo preto,
Vou duplicar essa fonte também em preto, porque é isso que vai funcionar de contorno pra minha escrita. É basicamente a mesma coisa que eu faço quando eu me contorno. E aí depois, então, que eu já coloquei esse fundinho preto, eu vou duplicar mais uma vez, e essa que eu vou colocar em outra cor, normalmente eu utilizo branco, e aí eu tenho a escrita bem realçada. Na hora de salvar, eu sempre salvo em JPEG, porque o YouTube ele permite que você carregue arquivos de no máximo 2 megabytes. Caso o tamanho final vá ficar maior do que 2 megabytes, eu vou reduzindo pouco a pouco a resolução para ficar um arquivo final um pouco menor do que 2 mega para eu poder carregar lá. Mesmo reduzindo até uns 90%, a imagem final continua em excelente qualidade, então não se preocupem com isso. Se faltou eu explicar alguma coisa aqui, se ficou confuso, deixem nos comentários que eu vou procurar responder pra vocês assim que possível. Se vocês gostaram, deixa um curtir pra ajudar na divulgação. E se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever pra acompanhar todas as novidades. Também não deixe de me acompanhar nas demais redes sociais do blog. Beijos a todos e até o próximo vídeo.